Alô, alô, meu amigo EBDista. Você está no canal Refletindo EBD. Eu sou o presbítero Rodrigo e nós vamos começar mais uma lição da nossa revista do primeiro trimestre de 2024, dada por nome O Corpo de Cristo. Nós estamos caminhando para a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Se inscreva no canal, já deixe seu like. Estamos aí toda semana, não só com subsídios da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista atual, mas também com estudos bíblicos pontuais referentes a tudo que concerne aos ensinos das Santas Escrituras. Sem mais delongas, vamos caminhando no assunto da nossa revista desta semana, que trata por batismo. E nós vamos ter alguns questionamentos aí, já de pronto, para que a gente possa caminhar no assunto da lição, que são os 5 questionamentos que são dados por o porquê, o como, o quando, quem deve e por quem. São os questionamentos que envolvem a questão da cerimônia batismal de uma maneira geral e que todo crente, em algum momento da sua caminhada, se encontra envolto a este tipo de questionamento, né? O porquê batizar, o como isso deve ser feito, quando, qual é o momento mais apropriado dentro do contexto da sua caminhada cristã, quem deve exercer essa cerimônia e quem deve ser batizado. Estes questionamentos, eles envolvem a caminhada cristã de uma maneira geral. É importante entender e compreender a importância dessa ordenança que foi dada pelo Senhor Jesus. Já dando continuidade nesses questionamentos, o primeiro questionamento, que é o porquê, por que batizar? E nós já temos isso dentro do nosso contexto da palavra que já tem no texto áureo, que fala sobre a questão da ordenança dada pelo Senhor Jesus em Mateus 28, 19, deixando claro a importância do batismo na vida do crente. E o simples fato de ser uma ordenança do Senhor, direta e reta, sem uma necessidade de uma interpretação, o texto deixa muito claro essa ordenança, já deixa muito latente que nós não precisamos questionar. Esta, já por ser uma ordenança, já deixa clara a necessidade batismal. E quando do discorrer nós vamos ver o como, fica muito claro a imersão, né? Porque a palavra batizar ela já tem um significado de imersão propriamente. E todo o contexto de batismo ele é envolto justamente no princípio da imersão. Nós vamos perceber que isso representa, dentro de uma simbologia, a entrega daquele que está ali se colocando a ser batizado, quando ele passa a publicamente declarar a sua fé através do ato batismal. O ato de imersão completa nas águas deixa isso muito claro. E quando nós vamos perceber ao emergir, isso nos remete à ressurreição. Após a entrega, nós vamos perceber a ressurreição. E tudo isso é conduzido por aquele que está ali praticando a cerimônia batismal, esse que conduz, né, em linhas gerais, o sacerdote. Vamos estar falando daqui a pouco a respeito de quem deve exercer, mas esse é um representativo do Espírito Santo que traz a condução, e daquele que está se entregando, cabe-se tão somente se deixar levar por quem está conduzindo. É a representatividade da condução do Espírito Santo na vida do crente. Indo ao número 3, nós vamos perceber justamente isso. Quem deve batizar? Quem deve passar pelas águas? Quem deve passar por esse processo? E nós vamos perceber que, segundo a palavra de Deus, é justamente quem crê de coração, quem tem o entendimento sobre o que aquilo representa de uma forma plena. E, obviamente, que isso não inclui crianças, né? No nosso contexto de fé, na nossa celebração, não inclui propriamente crianças. Alguns segmentos têm a habitualidade de fazer essa cerimônia batismal com crianças, mas como partimos do princípio de que necessita-se haver uma conscientização e de arrependimento de pecado, uma conscientização daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, não há uma possibilidade de que a criança tenha esse entendimento. No entanto, não há uma idade mínima própria para que haja esse entendimento.
Haja vista que as gerações, quanto mais o tempo passa, há de se haver um entendimento cada vez mais jovens quanto àquilo que se tem por conhecimento. As gerações têm avançado muito nessa colocação de sabedoria daquilo que os envolve, e obviamente que os jovens também da igreja têm tido esse conhecimento cada vez mais cedo, esse entendimento salvífico de Cristo. E caminhando, nós vamos ter o entendimento do quando, porque quando temos a percepção, né, de que como deve ser, de tudo aquilo de quem deve participar, agora nós temos o questionamento do quando. Quando o crente se sente preparado, quando ele acha que deve passar pelas águas, quando ele tem essa segurança. E a palavra de Deus deixa isso muito claro em Atos, capítulo de número 8, versículo 26 ao 39, quando vai falar de Felipe, tratando justamente desse assunto com o eunuco etíope. Texto muito conhecido, em que relata em que Felipe encontra o eunuco numa situação de estar lendo a palavra, mas com uma falta de compreensão. Então Felipe o explica, traz a narrativa de uma forma bem entendível, verdadeiramente, para que ele possa estar livre e aberto à fé e a receber o Senhor como Salvador. Uma vez que eles encontram, a partir daí, um local onde encontra-se com água o suficiente para o batismo e há também uma confissão de fé pelo eunuco, Felipe faz a tratativa do batismo, realiza o batismo ao eunuco. Justamente porque há uma firmeza, há uma convicção daquilo que se está sendo tratado. Já o quinto questionamento é por quem? Por quem deve ser exercido esse cerimonial de batismo? A palavra de Deus, ela apenas relata que deve ser por quem prega o evangelho e faz discípulo. Esse é o texto em Mateus 28, 19, ao qual nós lemos também no texto áureo, que nós já fizemos menção dele, porque é o que diz o texto. De maneira muito clara, o Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E ele, dentro desse discorrer do texto, de muita imperatividade, né? Sempre criando ordenanças sobre ordenanças, não deixa estipulado quem deve propriamente estar nesse cerimonial. Mas os discípulos já tinham uma autoridade e já tinham uma bagagem ministerial para estar exercendo isso. No entanto, ele deixa claro que esse exercício precisa ser por quem prega o evangelho e faz discípulo. Em alguns segmentos, algumas denominações, é possível que aquele que participou da conversão, da edificação, do novo nascimento, daquele que está indo às águas, possa participar, às vezes pais, às vezes amigos, aqueles que participaram nessa jornada de novo nascimento, junto com o sacerdote, participam um pouco mais presentes, um pouco mais, não conduzindo propriamente a cerimônia, mas dentro do tanque algumas vezes, para que haja um entendimento de condução da vida espiritual, representando justamente aquilo que ele exerceu, aquilo que a palavra diz, que ele pregou o evangelho e ele fez discípulo, e esse discípulo agora está ali exercendo o batismo. Nessa continuidade, nós vamos perceber que tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, obviamente vai vir com benefícios, como as maravilhas do Senhor sempre nos prometem, e precisamos cumpri-las, todas as ordenanças para alcançar essas bênçãos. São muitos os benefícios daqueles que têm por obediência a palavra do Senhor e praticam as ordenanças e tudo aquilo que o Senhor recomenda. Principalmente nós vamos encontrar isso muito nas epístolas paulinas, mais do que nas gerais, mas também encontramos nas gerais. Mas por se tratar de um contexto mais missionário, as epístolas paulinas vão tratar isso um pouco mais profundamente. E um dos textos que deixa isso muito claro é Colossenses capítulo de número 2, versículo 11 e 12, onde diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão
de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Deixando claro que o batismo é justamente esse posicionamento da entrega daquele que está se propondo a expor a sua fé de uma maneira pública, e também quando ele emerge, como nós dissemos, ele traz o contexto de ressurreição, através das mãos do condutor que representa o Espírito Santo, que faz essa condução daquilo que parecia não ter mais vida, não ter mais saída, aquilo que foi totalmente coberto, uma vez que ele é conduzido por aquele que está ali tratando a ele, ele é trazido em ressurreição, em uma nova vida, em uma nova percepção, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nessa representação do batismo. Na segunda posição, nós vamos perceber aí a expressão de identidade, tão importante quanto a primeira posição, que faz a apropriação de herança. E esse texto nós vamos lê-lo em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 e 4, diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deixando muito claro que a identidade do crente é justamente a novidade de vida, a forma com que ele vai se conduzir, a como ele vai caminhar de acordo com os princípios da palavra. E justamente o contexto do batismo vai trazer essa publicidade, vai expor ao público a sua confissão de fé, e ele vai passar a trazer, obviamente, como todos nós sabemos, a vida do crente ela é acompanhada de toda a sociedade, e o erro, assim como o acerto do crente, eles são vistos de prismas diferentes do que todo o restante do contexto da sociedade. Quando aquele que professa a fé cristã erra, parece que é visto com uma lupa de aproximação para que aquilo se acresça de uma forma maior. Quando é acometido de algum acerto, ele não fez mais do que a obrigação. Esse é um contexto social que a igreja precisa entender, que isso é normal. Nós estamos envoltos a isso, a essa nuvem de testemunhas, tanto espiritual quanto física, que nos está observando todas as nossas atitudes, as nossas condutas, segundo a palavra de Deus. E isso nos traz a expressão da identidade. No terceiro, nós vamos perceber a confissão. A confissão batismal, aquilo que é expressado dentro da cerimônia de batismo, e deixa muito claro a manifestação da exposição de amor daquele que está se prestando à cerimônia, aquele que está passando pela cerimônia, porque a expressão de amor do noivo para com a noiva, essa já não precisa mais de prova alguma. O Senhor se entregou na cruz do Calvário por amor de todo aquele que nele crê, e essa percepção de um amor recíproco, ela deve acontecer agora da noiva para com o noivo. Isso é individual, isso é pessoal, e obviamente que isso agrada ao noivo, aquele que vai buscar a sua noiva santa e acolhida de maneira plena, que nós venhamos a reconhecer esse amor, e nada mais justo que nós venhamos a expor isso de maneira pública. O Senhor se entregou por cada um de nós de maneira pública, em escárnio, em humilhação, passando tudo aquilo que era para nós passarmos. E esse é um simples momento cerimonial que deve sim ser exercido por cada crente após a confissão, uma reafirmação daquilo que ele verdadeiramente crê. Lembrando que é para agradar ao Senhor, porque o batismo ele não é um condicional da salvação. Você não vai encontrar base nas Escrituras. Haja vista que Lucas 23:43, nós vamos perceber que um dos malfeitores, o Senhor promete a ele que ainda naquele dia estará com ele no paraíso, e ele não passou pelo exercício batismal.
né? Existem exceções de pessoas que não vão conseguir exercer essa questão batismal por diversas situações, por enfermidades, porque não teve tempo, e isso não vai podá-los da salvação. O texto de Marcos 16,16 diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não diz que quem não for batizado será condenado, porque a condicional é crer. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos porque o Senhor fez a obra plena. E o exercício da ordenança é por amor, né? É porque cremos na sua obra, na plenitude da obra salvífica de Cristo, naquilo que o Senhor plenamente fez por nós, e que possamos estar conduzindo aqueles que têm alguma dúvida, aqueles que têm dificuldades. Essa é uma aula para exercício de tirar dúvidas sobre questões batismais. Em algumas circunstâncias é colocado um peso sobreposto na questão da cerimônia batismal. Não devemos nos envolver dessa forma, uma vez que tudo aquilo que é feito ao Senhor deve ser feito por amor. Que os nossos corações estejam envoltos pelo Espírito Santo nesse contexto de um amor pleno e recíproco, de plena consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo, e que nós venhamos, através dessa ordenança, fazer com que o amor de Cristo seja resplandecido na sua igreja, não porque é uma simples cerimônia, mas sim porque o Senhor o trouxe por ordenança, e há assim a sua importância no seio da igreja. Que a boa mão do Senhor vos conduza em mais esta aula, que o Espírito Santo seja pleno sobre a sua aula dominical e que o entendimento de todos seja aberto plenamente. Fique conosco, acompanhe os estudos que têm sido colocados aí no canal, têm sido postados para a glória de Deus. Nos auxilie aí na inscrição, na curtida, comente, auxilie-nos, dê uma ideia sobre aquilo que você acha interessante dentro daquilo que possa vir nos próximos estudos. Fique na paz do Senhor e Deus vos abençoe. Forte abraço e até a próxima.